Fala, galera! Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos chegando, compartilhando aí com a galera. Boa noite. Já começando a responder aqui no chat, temos uma pergunta do José Cérvulo, se é para nível médio. Ó, José, vou começar já a apresentação aqui dos slides e eu vou falar um pouquinho sobre o foco, né, desse curso preparatório do CTCOM, tá? São 3 concursos aqui de guarda municipal e o que nós temos de edital aberto é sim nível médio, tá bom? Então, já vou apresentar aqui para vocês o que a gente vai trabalhar hoje, né? O que a gente vai focar nessa semana, do que se trata esse projeto e do curso do CTCOM, tá bom? Então, chama aí a galera, é o tempo que vocês compartilham, chama todo mundo. Vamos, que hoje nós temos 1 hora para entender o universo maravilhoso do processo penal. Tá tudo certo aí, gente? Vocês estão me ouvindo bem? O áudio tá ok? Áudio, imagem, tudo certinho? Boa noite, Verônica, Emanuel, Eliabai, não sei. Boa noite, gente, boa noite a todos vocês. Vocês estão me ouvindo? Dá um joinha aí, se estiver tudo ok, para a gente começar aqui a nossa aula. Tudo certo, né? Tá sem som? Mais alguém tá sem som? A imagem e áudio ok. Dá uma olhadinha aí no teu som, Matheus. Vê se não tá o alto-falante desligado, tá bom? Dá uma olhadinha aí, vê se tá tudo certo.
Show! Ayrton, boa noite. Leila, Vinícius, Aniele, sejam todos muito bem-vindos. A gente vai começar agora aqui a nossa aula. Gente, rapidinho, para quem não me conhece, eu me chamo Caroline Barbosa, sou advogada, professora. Agora, em 2024, completo 10 aninhos de carreira, né, de sala de aula. Sou professora de cursos preparatórios, né, desde 2014, né, os primeiros concursos ali, concurso da PMPB. E hoje eu sou, né, atualmente sou professora também de graduação e pós-graduação. Sou mestre em Direito pela Universidade Federal da Paraíba, onde também me graduei. E tenho aí algumas especializações, enfim. Então, não importa o que eu tenho no currículo, o que importa é que eu vou passar para vocês hoje, mas é só para a gente poder se conhecer, caso você ainda não me conheça, tá bom? Eu vou lecionar hoje processo penal para vocês. Também sou professora de Direito Penal e Legislação Extravagante, tá joia? Então, gente, prazer imenso estar aqui com vocês. Vamos apresentar agora esse projeto, né, essa turma aqui, Conquistando a Farda Azul. Galera, essa semana vocês vão ter aqui junto com o CTCom online uma semana de preparação, né? Uma semana focado nesses concursos aqui, ó. São 3 concursos, 2 editais em eminência e um edital já publicado, né? Então nós temos aqui, ó, Guarda Municipal de Parnamirim, Guarda Municipal de Macaíba, Guarda Municipal de Goianinha, certo? O CTCom está oferecendo o curso online pré-edital, aqui no caso esses aqui não saíram ainda, né, esses editais, a gente já tem a perspectiva, né, de estimativa de banca, mas o curso ele contempla atualização pós-edital, né, caso saia aqui esse, a gente vai ter essa atualização no curso focado no seu cargo, que faz toda a diferença, né? A gente tem uma seleção diferente de questões, a gente faz uma preparação diferenciada, tudo focado especificamente no edital que você vai trabalhar, no cargo que você vai ali conquistar, certo? Aulas com resolução de questões, tá? Da sua banca, simulados, aulas ao vivo, pós-edital, materiais em PDF, flashcards, quem gosta de flashcard, né? Aquele esqueminha, né? Aquele desenho, aquele resumo, aquela compilada no conteúdo e caderno do aluno, tá? Aqui, ó, precinho super acessível. Vocês entrem em contato aqui com o CTCom através do WhatsApp, tá? Aqui esse número é WhatsApp, ou, né, através das redes sociais, tá certo? Então fica aí a dica para vocês já acessarem o curso, né, já começar aí a sua preparação, tá joia? Ó, galera, o que nós temos aqui? Nós vamos trabalhar aqui, foco, né, nesses três concursos, tá? Então, nós vamos ter Guarda de Parnamirim, a última banca foi essa daqui, né, a FUNCERN, Macaíba, banca IDECAN, já está confirmada, né? E aqui, Comperv. Portanto, hoje, o que eu vou trabalhar com vocês? Eu peguei desse edital aqui, tá certo? De Goianinha, publicado, o conteúdo referente à nossa disciplina de processo penal. E junto com direito penal, geralmente gira em torno ali entre 5 e 10 questões no edital de vocês, tá certo? Então aqui, esse foi o conteúdo desse concurso aqui, que é o que eu vou me basear hoje para a gente fazer essa aula, né, essa revisão e pontuar esses aspectos muito importantes da disciplina de processo penal, tá certo? O primeiro ponto aqui, ó, da prova, entendeu? Já começa com as disposições gerais, falando sobre a teoria geral da prova. Prova no processo penal é um tema muito importante, tá certo? Aqui essa parte geral, deixa eu vir aqui para a tela para conversar aqui um pouquinho com vocês. Essa parte das provas, geralmente, o que pega muito em concurso? Você entender os princípios que norteiam a parte de provas em processo penal. Porque quando a gente fala em processo penal, preciso que você entenda que existe uma distinção de direito penal e processo penal, certo? Quando a gente fala em direito penal, eu estou falando na matéria, eu estou falando ali no conteúdo que é crime. O que é considerado conduta típica, ilícita, culpável, né? Quais são os elementos que configuram o crime?
E ali você vai estudar no direito penal, tanto na parte geral, os elementos que são necessários para a configuração do crime e, consequentemente, as suas excludentes. E no processo penal, você vai estudar como vai ser feita essa responsabilização do agente criminoso. Ou seja, você enxerga se houve um crime, se a pessoa é responsável por ela, né, a culpabilidade, como ela vai responder, ou seja, as penas, isso é tudo no direito penal. Você vai ver lá as penas, se ela vai poder ou não responder pelo crime e qual crime ela cometeu. Porque a gente tem um universo de vários crimes, né, não só dentro do Código Penal, mas também em várias leis esparsas. Que, inclusive, em muitos editais, ele vai colocar lá essa legislação extravagante, que a gente chama de legislação extravagante. Ah, professor, o que é legislação extravagante? É toda lei que traz, né, fora do Código Penal, crimes que versam sobre direito penal e direito processual penal. Então, você vai ter ali lei de drogas, Estatuto do Desarmamento, lei de abuso de autoridade, a Lei Maria da Penha. Então, são leis que comumente aparecem ali dentro da parte de legislação extravagante, tá? E aí ela mescla tanto penal quanto processo penal. Porque quando a gente vai tratar especificamente do processo penal, o que a gente vai ter? Processo penal é o processo, olha o nome, processo, é o processo de aplicação de uma pena, digamos assim, de uma forma bem resumida. É o processo de aplicação de uma pena. Ou seja, eu vou identificar ali como funciona essa responsabilização do agente criminoso. Então, tudo começa com o quê? Com a existência de um crime. E aí, surgiu aí, alguém disse que aconteceu um crime. O que eu vou fazer? Eu vou investigar. Caso eu não tenha certeza, né, da autoria e da materialidade, ou seja, de que houve de fato um crime, e eu sei quem cometeu este determinado crime, eu vou iniciar uma investigação, eu vou fazer ali uma apuração preliminar. Para quê? Para buscar indícios suficientes de autoria e materialidade que sejam suficientes para ingressar com a ação penal, para a gente iniciar, propriamente dito, o processo penal, que começa com uma ação penal. Todo acesso à justiça se dá através de quê? De uma ação, né? Uma petição, você vai lá questionar o judiciário. Então, é a sociedade pedindo para o judiciário punir aquela pessoa que praticou o crime, certo? Estão acompanhando aí, né, galera? Eu tô com o chat aberto aqui e tô vendo tudo que vocês falam, tá bom? Qualquer dúvida, joga aqui no chat que eu tô acompanhando tudo aqui juntinho com vocês, beleza? Então, ó, voltando. Então, no processo, o que a gente vai visualizar, né? Numa linha racional do tempo. Eu tenho uma investigação, e ali a gente faz um estudo mais focado no inquérito policial, que, diga-se de passagem, não é o único meio, né? Não é a única forma de investigação, não é o único tipo de investigação que existe, o inquérito policial. É o mais recorrente, é o mais comum na prática, é o mais cobrado em prova, sim, mas não é exclusivo, tá certo? A gente também tem outras formas de investigação, como, por exemplo, através de uma CPI, né, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, através do próprio Ministério Público, da PIC, né, do PIC, do Procedimento Investigatório Criminal. Então, tá, essa parte a gente vai investigar, geralmente a polícia que vai fazer, né, a polícia judiciária, vocês estudam isso lá no direito constitucional, no artigo 144 da Constituição, que fala sobre segurança pública. E aí, seguimos para a ação penal, que é onde começa o processo penal propriamente dito. Então, essa ação penal que vai ser proposta ou pelo Ministério Público ou pelo ofendido, a vítima do crime, e aí dependendo do crime, eu vou identificar qual é o tipo de ação, e às vezes esse conteúdo, a ação penal, é cobrado na prova de processo penal, certo? Então, a ação penal, eu posso ter uma ação pública que vai ser oferecida pelo Ministério Público através da denúncia, né? Denúncia é o nome da petição, que é feita pelo Ministério Público, que vai ingressar, vai iniciar essa ação penal. Já quando eu falo na queixa-crime, é a ação penal proposta pelo ofendido, pela vítima, tá certo? É ali a ação privada. Beleza, a gente começa a ação. Eu digo assim para o judiciário, ó, doutor juiz, fulano de tal, no dia tal, aconteceu isso, isso e isso, ele cometeu o crime tal, quero que ele seja punido. Basicamente isso. E aí começa o processo, né? O juiz vai verificar se aquela ação cumpriu os requisitos, vai chamar o réu para responder o processo, e aí vai ser citado e começa a apresentação de quê? Das provas.
Então, ali, o que a gente chama, pessoal, de instrução probatória. O que é isso, professora? Começou com os nomes difíceis. Ai, meu Deus do céu, tenha calma, que eu vou traduzir tudo para vocês. Ai, professora, no meu concurso vai perguntar esse nome difícil, instrução probatória? Meu amor, você tem que estar sabendo o vocabulário, tá certo? Que é o vocabulário usado pelo Código Penal, que é o vocabulário usado dentro do direito. É chato? É, não vou mentir. Não vou, né, ser hipócrita e dizer, ah, legal, tá falando latim, né, os brocardos, aberratio ictus, aberratio criminis, indubio pro réu, nemo teneto se detegere. Bem, mas cai na prova, infelizmente, muitos termos desses caem na prova e você não pode ser pego de surpresa, tá? Então, por isso que eu vou falando aqui para vocês, mas eu vou traduzindo esses termos, certo? Então, quando a gente chega nas provas, que começa a fase no processo chamada de instrução probatória, é a fase em que eu vou instruir. O que é instruir? Instruir é você depositar, né? Você demonstrar. Então, eu vou instruir o processo. Eu vou apresentar no processo as provas. Então, instrução probatória. Probatória vem de prova, certo? Então, eu vou apresentar as provas de um processo. Se eu estiver no lado da defesa, eu vou apresentar as provas de defesa. Ah, não houve o crime, não era eu não estava lá, né, negativa de autoria, ou teve algum excludente, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, enfim, o que quer que seja, você vai apresentar suas provas. E a acusação vai apresentar as provas dela, de que foi você, de que aconteceu assim, tem um vídeo, tem uma testemunha. Então, ali é o momento de apresentação das provas. E esse é o primeiro ponto aqui que a gente vai, né, observar no edital lá das provas, né, do Guarda Municipal de Goiânia, que é essa parte geral das provas, é a teoria das provas. Quem já estudou aqui direito constitucional, lá no artigo 5º da Constituição, ele fala sobre as provas e essa teoria geral. Qual é a parte que ele fala sobre essa prova e teoria geral? Quando ele diz que no processo, e aí a gente entende que é qualquer tipo de processo, não se admite as provas ilícitas. Então, não se admite prova ilícita. O que é prova ilícita, professora? É prova que é colhida com violação dos seus direitos. Então, houve violação ou da Constituição, de direitos previstos na Constituição, ou violação da lei. Imagina aí, digamos que você vai ser investigado, está sendo investigado, e o delegado simplesmente coloca uma interceptação telefônica no seu celular, acompanha tudo, pega lá você cometendo crime e junta no processo. Só que essa interceptação não teve autorização do juiz, não foi um caso previsto na lei, porque existe uma lei que diz como vai ser feita a interceptação e os requisitos para que ela possa ser decretada. Então, se o delegado fez isso sem nenhum requisito, sem cumprir nenhum requisito, e ele conseguir, através dessa interceptação, obter informações sobre a prática do crime, essa prova que ele está colhendo é ilegal, é ilícita. Então, essa é a ideia, tá? A gente vai ver aqui, através das questões, como esse tema é cobrado, beleza? Então, voltando aqui para os slides. E o segundo ponto, do exame de corpo de delito, cadeia de custódia e das perícias, que é essa parte aqui, ó, do artigo 154, aliás, 158 a 184, tá certo? O Código de Processo Penal, que sofreu mudanças recentes, né, falando ali sobre a questão da cadeia de custódia, como é feita a preservação desses indícios da prática do crime, né, tudo a gente vai falar aqui nesse ponto. Busca e apreensão, que está ali do artigo 240 a 250 do Código de Processo Penal. Prisão, que esse aqui disparado é o que mais cai em prova, né, desses temas que a gente vai observar aqui dentro desse edital. Então, esse é um tema que mais é recorrente. Prisão, medidas cautelares e liberdade provisória, né, as disposições sobre as disposições gerais e prisão em flagrante. Então, tá aqui esses dispositivos que dizem respeito à parte da prisão, tá certo? Então, gente, esse é o conteúdo que eu vou abordar hoje aqui com vocês através das questões, tá joia? Então, deixei aqui ó, o meu arroba já para vocês acompanharem lá no Instagram, @profa Caroline Barbosa, se escreve assim mesmo, tá? E se lê Caroline, já tô acostumada. Joga lá no Instagram que você me acha, né? Tem bastante conteúdo, eu costumo compartilhar novidades com vocês, né? Dicas rápidas, então fica aí o convite, joia?
Vamos começar a brincadeira, galera. Primeira questão, questãozinha aqui da Comperv, da Câmara de Natal, né, Guarda Legislativo Municipal. Vamos lá, primeira questão diz assim. A autoridade... Ah, gente, eu esqueci de avisar. Quem quiser acompanhar esse material, tá? Quiser acessar esse material, o link tá fixado aí nos comentários, tá bom? Então, clica aí no link para você baixar o material dessa aula, tá certo? Para acompanhar, caso você queira fazer as suas anotações junto comigo, beleza? E terminando a aula, os rabiscos aqui da prof eu mando para vocês, nem se preocupem, tá bom? Mando pro pessoal do CTCom e eles enviam aí para quem solicitar. Bora lá! A autoridade que ordenar a prisão fará expedir o respectivo mandado de prisão. Esse documento necessariamente deverá... Ó, galera, vale lembrar o seguinte, quando a gente fala em prisão, quero que você preste atenção aqui. Eu tenho prisão como medida cautelar, e tenho prisão como pena, certo? Então, medida cautelar. O que é uma medida cautelar? Uma medida de prevenção, né? Uma medida de cautela para evitar um dano, um prejuízo. O que é pena? Consequência da prática de um crime. Você cometeu um crime, tá lá. Conduta é pena. Então, você foi sentenciado e agora você vai cumprir a sua pena. Então, eu tenho prisão como uma pena, que no caso aqui vai ser uma pena privativa de liberdade, que a gente chama de PPL, e exige, logicamente, uma condenação, certo? Já a medida cautelar, olha o nome, ela é cautelar. Não tem uma condenação ainda, né? Não houve uma condenação, ou seja, o processo não transitou em julgado. O que é esse trânsito em julgado? É quando aquela decisão final do juiz, ela se torna definitiva, não cabe mais nenhum recurso, ok? Então, não houve aqui uma sentença condenatória. Mas, em razão daquela circunstância, é possível se estabelecer aqui medidas de restrição da liberdade. E aí você vai encontrar aqui a prisão preventiva e a prisão temporária. Certo? Prisão preventiva e prisão temporária. A prisão preventiva, ela está regulada no próprio Código de Processo Penal. Se você for olhar lá o artigo 311 até o 313, são os artigos que fundamentam, basicamente aqui, esse texto está triste. Que fundamentam a prisão preventiva, certo? Já a prisão temporária, ela está prevista em lei. Tá bom? E essa aqui é específica para crimes específicos. Ele vai definir aqui quais os crimes taxativamente são admissíveis à prisão temporária. Já a prisão preventiva, não. Aqui não especifica qual é o crime que cabe. Ele diz quais são os requisitos que se admite à prisão preventiva. A prisão preventiva, ela não tem um prazo propriamente dito. Ah, são 5 dias, são 10 dias. Diferente da temporária, que são 5 dias prorrogáveis por mais 5. Já a preventiva, não. Ela não tem um prazo determinado. Ela vai durar enquanto durar a necessidade dela. E qual é o motivo que ela vai ser decretada, a gente vai ver já já. Tem uma questão aqui específica só sobre isso e aí eu vou mostrar para vocês, tá bom? Mas aqui, onde é que eu quero chegar? E a execução dessa prisão, ela pode se dar, né? Pode acontecer uma prisão também em flagrante. E o flagrante, ele não está nem aqui como pena, nem aqui como medida cautelar. Poxa, professora, flagrante não é medida cautelar, não? Não, não posso dizer que ele é uma medida cautelar. A gente chama ele de medida pré-cautelar, inclusive, né? Pré-cautelar. Ou seja, aqui é quando você é pego no ato, né? Praticando ou logo após, como a gente vai ver também já já no artigo 302 do CPP, do Código de Processo Penal, certo? Então, aqui, você é preso em flagrante, você é pego cometendo crime, ou você é preso porque o juiz mandou prender, certo? Então, ele vai expedir, portanto, um mandado de prisão, certo? E existem regras no Código de Processo Penal definindo como esse mandado de prisão tem que ser cumprido, o que tem que estar escrito nele.
artigo 285 está dizendo lá o que deve constar. E é isso que ele está pedindo aqui na questão. Galera, vocês vão prestar atenção que boa parte das questões que essas bancas aqui cobram é letra de lei. Que é isso, professora? Letra de lei, lei seca, né? É o texto da lei. Se você souber bem o texto da lei, você entender, você vai saber responder, tá certo? Então tem que fazer a leitura desses artigos, né? Eu vou deixar tudo aqui bonitinho para vocês, as referências dos artigos de cada uma das questões, tá certo? Então, vê só. O que tem que ter nesse mandado de prisão? E atenção, é mandado, não é mandato não, viu? Mandato é outra coisa. Mandato é quando você vai ali receber uma incumbência de exercer uma determinada função, atividade por um período de tempo. Então, mandato eletivo. Você vai eleger aí o novo prefeito da cidade e ele vai ficar 4 anos. Então, ele está exercendo mandato. Aqui é mandado, com D, tá bom? Então, já chamando a atenção de vocês. Beleza? Então, vamos lá. Letra A, ele diz assim: esclarecer se a infração é afiançável sem necessidade de exibir o valor a ser pago como medida acauteladora. Ou seja, o que é afiançável? Gente, afiançável vem de quê? De fiança, né? Fiança é um valor que é arbitrado, que é definido ou pelo juiz ou pelo delegado de polícia. No caso do delegado, ele só pode decretar essa fiança se for um crime cuja pena não passe de 4 anos. A pena máxima não passe de 4 anos, o delegado pode decretar a fiança. E lembrando que existem crimes que não são afiançáveis. O que é afiançável? Que pode pagar a fiança, que pode pagar esse valor e responder o processo em liberdade. Que crimes são inafiançáveis? Só para a gente relembrar, isso está lá no artigo 5º da Constituição. Esses crimes inafiançáveis. Eita, Alisson, eu não sei se vai ficar gravada a aula não, viu? Mas aí o pessoal deve responder no chat, né? Damon, se tiver por aí, responder ou a galera souber, tá certo? Então, ó, deixa eu voltar aqui para a tela. Qual é o crime? Quais são, né, os crimes inafiançáveis? Ou seja, que você não pode pagar essa fiança, esse valor, para responder o processo em liberdade. Você vai ter lá na Constituição o 3TH. O que é esse 3TH? 3 T's: tráfico, tortura, terrorismo. O H é de crimes hediondos. E também vai ser inafiançável o AR. A-R. A é de ação de grupos armados e o R é de racismo, certo? Então, racismo tá certo. E o racismo e a ação de grupos armados também não vai ser afiançável, são inafiançáveis, ou seja, não se permite fiança. Mas nos crimes que não se enquadrarem nesses, né, um crime que não é tráfico, não é tortura, não é terrorismo, não é crime hediondo. Ah, professora, e quais são os crimes hediondos? Os crimes hediondos são aqueles previstos na Lei 8.072. Dá uma olhadinha lá, artigo 1º, tem um rol taxativo, ou seja, fixo. Só é hediondo os crimes ali definidos. Show? Então, não é um crime que está previsto ali. Não é tortura, não é tráfico, não é terrorismo, não é ação de grupos armados, não é racismo. Ele é afiançável, então vai poder ter essa fiança, certo? Então, voltando ali para a nossa questão. Então, nesse mandado tem que ter o quê? Tem que ter o valor da fiança, caso o crime seja afiançável. Quando ele diz sem necessidade de exibir o valor, e é assim, não, o crime pode pagar a fiança, mas você está sendo preso sem saber nem o valor da fiança? E como é que você vai atrás do dinheiro se você não sabe nem que valor é? Não tem como, gente, não tem como. E olha só, aqui, ó, o que diz o artigo 285? Isso aqui é tudo do CPP, tá? Tudo do Código de Processo Penal. A autoridade que ordenar a prisão fará expedir o respectivo mandado. Então, vai expedir o mandado de prisão. O que o mandado tem que ter? Ó, ele é lavrado pelo escrivão e assinado pela autoridade, certo? Então, ele é lavrado pelo escrivão, assinado pela autoridade. Vai ter que designar a pessoa que vai ser presa com o seu nome, alcunha, né? Vulgo, Tonhão, né? Zezinho das Costa Oca, enfim, que é aqueles nomes, né? Aqueles, os conhecidos.
alemão, negão, né? Aquelas alcunhas. Tem gente que é conhecido mais pela alcunha, né? Que é esse apelido, do que pelo próprio nome. Então, vai constar nome, alcunha ou sinais característicos, para que eu possa realmente individualizar essa pessoa e não prender uma pessoa no lugar de outra, né? Vai mencionar qual é a infração que essa pessoa está sendo presa, vai declarar, olha aqui, ó, o valor da fiança, quando for afiançável o crime, a infração. E vai ser dirigido a quem tiver qualidade para lhe dar a execução. Portanto, voltando aqui, sem necessidade de dizer o valor, tá falso. Letra B. Designar a pessoa a ser presa por nome civil, dispensando o uso de apelidos. Opa, ele fala aqui, ó, alcunha. Então, vai estar lá, certo? Falso. Letra C. Ser lavrado pela autoridade com jurisdição para a prisão. Ou seja, ele vai dizer aqui quem é essa autoridade, né? Ele vai lavrar, ó, preste atenção. Opa, vai para frente. Quem vai lavrar é o escrivão, né? A autoridade, ela vai assinar, certo? Ela vai assinar. E a letra D, mencionar a infração penal que motivar a prisão. Olha aqui, ó. Mencionar a infração penal que motivar a prisão, tá certo? Ficou C e C, foi? Ah, não, aqui não é C, não. É C. Essa aqui tá certa. E aqui, não é lavrado. Ô, professora, só por conta disso aqui, ô, meu amor, eu sei, eu também compactuo com essa indignação com você, mas tá aqui, ó, lavrado pelo escrivão e a autoridade, ele assina. É isso aí, tá bom? Depois, então, marca aí, letra D, mencionar a infração penal que motivar a prisão, ok? Letra de lei, tá vendo aqui, ó? Do jeito que tá aqui. Do jeito que tá aqui. E o resto, ó, os errinhos, só leitura do artigo 285, ok? Sigamos aí para o próximo. Próxima questão. A prisão preventiva é um instrumento do poder cautelar do magistrado é o juiz, utilizado durante a instrução processual, ou seja, durante o momento que eu estou ali colhendo os elementos no processo, enfim. Podendo ser aplicado tanto na fase de inquérito policial, quanto já na ação penal, porque, ó, é uma linha do tempo, certo? A gente vai ter aqui, ó, praticou o crime, houve a prática do crime. Eu vou iniciar, então, aqui uma investigação, certo? Então, aqui começa a investigar, beleza, encerrei a investigação, descobri quem é, a autoria e descobri a materialidade, houve realmente o crime. Porque pode ser que você investigue e descubra que não é crime. Digamos, um incêndio, aconteceu um incêndio, existe um incêndio criminoso, mas pode ter sido um incêndio acidental, né? E aí ele investigou, viu que não, foi acidental, então não tem crime para se apurar. Se ele descobre a autoria e materialidade aqui, aí começa a fase da ação penal. Lembra que eu falei? Através da denúncia, se for uma ação pública, ou da queixa, se for ação privada, tá bom? Em ambas as circunstâncias, devem ser atendidos os pressupostos legais para sua decretação. O Código de Processo Penal, ao tratar do assunto, determina que, ó, sobre prisão preventiva, que eu já antecipei aqui para vocês, né, uma medida cautelar, certo? Medida cautelar. Vamos lá. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Lembra que eu mencionei aqui, ó, os artigos da prisão preventiva? Vamos lá, ver se eu coloquei aqui, ó, coloquei 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal. O que diz aí, ó? Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva, que será decretada pelo juiz a requerimento do Ministério Público, do querelante, que é a vítima, né, o ofendido que está entrando com a ação, ou do seu assistente, ou por representação da autoridade policial. Então, perceba,
São 2 momentos que eu posso ter aqui a decretação da preventiva, na fase de investigação ou na fase do processo. No processo, quem é que vai solicitar? Ministério Público, querelante, assistente, e na investigação, o policial, né? No caso, o delegado, a autoridade policial, certo? A prisão preventiva poderá ser decretada em que situações? Com que motivos? Para garantia da ordem pública, da garantia da ordem econômica, a pessoa está causando um grande prejuízo à sociedade, corre o risco dela cometer novamente a infração, né? Gerar um risco à segurança pública. Pode ser por conveniência da instrução criminal, a pessoa está destruindo provas, então vamos decretar a preventiva para que ela não destrua as provas e a gente consiga fazer uma instrução do processo bacana, que eu consiga colher as provas. Ou para assegurar a aplicação da lei penal. O cara vai fugir do país, então manda prender preventivamente porque evita que ele fuja e que fique impune. Então, esses aqui são os motivos, né, que se pode decretar uma preventiva. Número 1, para garantia da ordem pública. Número 2, ordem econômica. Número 3, conveniência da instrução penal ou ainda para garantir a aplicação da lei penal. E aí, preste atenção nesse ponto aqui importante, ó. Ele diz, deixa eu pegar aqui o outro. Ele diz assim, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade, que é aquilo que a gente chama de periculos em libertatis. É o risco da liberdade. Então, tem que estar... O risco dessa pessoa ficar solto, né? Tem que ser grande para que eu possa permitir a decretação da preventiva, tá certo? Daí, olha a palavrinha, prova da existência do crime e indício da autoria, que é exatamente o que ele fala aqui, prova da existência do crime. Então, a materialidade tem que estar comprovada, e indício suficiente de autoria. Não preciso comprovar ali a autoria, mas é indício suficiente, tá certo? Da autoria. Tá verdadeiro? Isso aqui tá verdadeiro. Vamos ver as outras. A prisão preventiva será decretada nos crimes em que for combinada pena de reclusão por tempo no máximo igual ou superior a 10 anos. Olha aqui os requisitos. Será admitida a prisão preventiva quando? Primeiro, nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima, de 4 anos. Então, o crime que você cometeu tem que ser um crime cuja pena máxima seja superior a 4 anos, para poder caber a preventiva. E não 10 anos que ele coloca aqui, certo? 4 anos. É um 4, viu? Meu 4 é péssimo, meu pai amado. Deixa eu ajeitar. 4 anos. Por isso que eu escrevo com letra de forma. Ai, ai. Então, falso. Letra C. A prisão preventiva decretada pelo juiz caberá em qualquer fase da investigação policial ou processo penal e no curso da ação penal a requerimento do Ministério Público, querelante ou por representação da autoridade policial. Eu sei que a gente falou aqui que tá desse jeito, né? Por representação da autoridade policial, porém, aqui ele não vincula, na verdade, o entendimento da questão, né, que eu estou explicando que o gabarito é essa daqui, letra A. Mas ele quis dizer aqui que essa representação da autoridade policial, foi por isso que ele considerou errada, seria apenas na fase de investigação. E na forma que está, ele diz que pode ser também na fase do processo. Então, entenda, deixa eu explicar de novo. Vou mudar aqui a cor para vocês entenderem. Cabe preventiva em 2 fases, seja na fase de investigação, deixa eu pegar aqui o marcador, só que na fase de investigação pode ser solicitada por quem? Pode ser solicitada pelo Ministério Público, pode ser, aliás, na fase de investigação é o primeiro que ele fala, e depois ele fala no processo. Então, o que é a fase de investigação? É a fase em que eu vou ter a autoridade policial aqui, Então, quem é que representa a autoridade? Delegado. Quem é que preside a investigação policial? Delegado. Então, esse caso aqui, este caso aqui é para esse.
E o resto, no processo, aí sim, no processo eu tenho o resto. Só que no processo, o delegado não se mete aqui não, certo? O delegado não pede, não representa preventiva na fase de processo, é só nessa fase aqui, tá bom? Então, é somente na fase da investigação. E a banca entendeu ali e do jeito que está escrito, caberia a autoridade pedir durante a ação penal. E aí não está verdadeiro, tá bom? A prisão preventiva poderá ser decretada nos crimes afiançáveis quando se apurar no processo que o indiciado é vadio ou quando, havendo dúvida sobre a sua identidade, não fornecer ou indicar elementos suficientes para esclarecer. Não, gente, o fato da pessoa ser vadia, ou seja, cair vadiando pela rua, né? Não significa que ela vai ter, né? Não é um requisito para ser decretada a preventiva, tá? Esse aqui que é vadio, não. É risca, tá? Então, gabarito aqui, letra A, beleza? Letra de lei, que é esse textinho aqui, ó, artigo 312. Terceira questão, aqui já mais direta, né? No tocante à prisão, várias são as modalidades existentes no processo penal, sendo a mais polêmica a prisão cautelar, mais conhecida como prisão preventiva. Nesse tipo de prisão, não é requisito. Acabou de ver aqui os requisitos, né? Aqui, ó, garantia da ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução, aplicação da lei penal. Qual desses aqui não está lá? Ordem pública, está. Ordem econômica, está. Aplicação da lei penal, está. Conveniência da instrução criminal, está. E é a que sobrou. Não, é porque não está lá escrito essa, né? Aqui, conveniência do inquérito. Ele fala conveniência da instrução criminal, tá certo? Então, esse daqui não está presente lá no artigo, certo? Fundamento aqui, ó, 312 CPP. Estão vendo aí que é letra de lei, né, gente? Textinho da lei, ó, direto, bom? Quarta questão. Considerando as determinações legais do Código de Processo Penal sobre prisão em flagrante, agora vamos entrar em outra modalidade de prisão, certo? Assinale a alternativa correta. Vamos lá. Prisão em flagrante, o nosso foco aqui, né, os artigos 302, tá? Também posso falar no 301, vamos ver se ele vai abordar aqui essa parte, certo? Então, vamos lá. 301, 305. Na falta ou no impedimento do escrivão, somente a autoridade lavrará o auto, depois de prestado o compromisso. Auto de prisão em flagrante, tá? Quando ele fala que esse auto é o auto de prisão, certo? Vamos lá, o que que diz aqui o código? Ó, na falta ou no impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o auto. Então, não precisa estar lá ou o escrivão ou o delegado. Não, qualquer pessoa que o delegado designar pode lavrar o auto. Então, está falso. Ele diz que somente qualquer pessoa. Bom, aqui, artigo 305. Em até 48 horas, após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante. E caso o autuado não informe o nome do seu advogado, vai ser encaminhado cópia integral para a defensoria. Esse prazo está certo, professora? Olha aqui, artigo 306, parágrafo 1º, em até 24 horas. Galera, 24 horas após a realização da prisão, vai ser encaminhado ao juiz esse auto de prisão, certo? E se ele não informar um advogado, é encaminhado também para a Defensoria Pública, para que ele possa iniciar a defesa do preso, tá? Então, não são 48 horas, são 24 horas. Cai bastante em prova. Considera-se em flagrante delito quem é encontrado logo depois com os instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Quais são os tipos de flagrante que nós temos aqui, ó? Artigo 302. Temos quem é que está em flagrante?
Quem está cometendo a infração penal é pego no ato, praticando. Então, tô lá dando um cacete na pessoa, só dando murro, porrada. Então, é pego no ato, flagrante próprio. Quem acaba de cometê-la, também flagrante próprio. Então, eu terminei, fui lá e dei a facada. Pronto, eu enfiei a faca e girei. Acabou-se, né? Fui pega bem na hora que eu enfiei a faca e girei na pessoa. Pronto. Eu fui pega na hora lá, né? Acabei de cometer. Quem é perseguido logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em uma situação que faça se presumir ser ela. Então, eu terminei e saí correndo, né? É o perseguido. Esse aqui é o flagrante impróprio. E o último, quem é encontrado logo depois. Ó, atenção, logo após dá uma conotação de iminência. Foi logo depois, foi logo de imediato, um curto período de tempo. Logo depois já é um espaço de tempo maior, certo? Ah, professora, flagrante é em até 24 horas? Gente, não existe um prazo para flagrante. Ai, meu Deus, tem que pegar logo depois, em até 24 horas, em até 48 horas, em até uma semana. Não, meu amor. Aqui, a pessoa, ela, enquanto tiver diligências atrás dessa pessoa, ela está em flagrante, certo? Então, não tem prazo aqui não, tá bom? Ó, não existe esse negócio de prazo, não. Então, logo depois, com os instrumentos, armas, objetos, papéis, que se presuma que foi ela que praticou o crime. E aqui é o flagrante presumido ou ficto. Então, vamos lá para a questão. Considera-se em flagrante quem é encontrado logo depois com os instrumentos, armas, objetos, papéis que façam presumir que é ele o autor da infração. Flagrante ficto ou presumido. 302, inciso 4. Verdadeiro. Letra C. É ato privativo das autoridades policiais a prisão em flagrante e dos seus agentes o poder de prender quem quer que seja encontrado em flagrante. Opa! Olha o que diz aqui o 301. Qualquer pessoa do povo poderá prender, então é o flagrante que a gente chama de flagrante facultativo. E as autoridades policiais e os seus agentes deverão. Aqui é o flagrante obrigatório. Certo? Então, flagrante facultativo, flagrante obrigatório. Beleza? Então, aqui é privativo? Não. Podendo ser qualquer pessoa também pode prender. Basta ter coragem, né? Você vai lá, tá vendo um crime, tá acontecendo um crime, a pessoa tá praticando, você vai lá e prende, velho. Prende e leva a pessoa pra delegacia. Não é não? Letra C, tá? Letra C. Quinta questão. A testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer... Deixa eu ver, caso a pessoa se integre na delegacia espontânea é flagrante, veja só, Dijan, vamos lá, deixa eu voltar aqui na sua dúvida. O flagrante, ele só configura nesses casos que a gente viu aqui. Existem outros tipos de flagrante que a gente estuda na legislação extravagante. Por exemplo, flagrante diferido ou postergado, que é deixado para depois. A autoridade policial está lá investigando, está acompanhando o crime acontecendo e ele só prende depois, que é para ele poder pegar mais informações, mas isso aí é outra história. Mas o flagrante mesmo, né, que a gente vê ali, são aquelas hipóteses. Você é pego no ato, você acabou de cometer, você logo depois com os instrumentos. Quando você se apresenta numa delegacia de forma espontânea, boa parte da nossa doutrina entende que não caberia prisão em flagrante porque você está se apresentando, né? Você está ali colaborando com a justiça. Por quê? O que motiva a manutenção daquela prisão? Quando a pessoa é presa em flagrante, ela não fica presa em flagrante. Ela vai ser encaminhada para o juiz, vai ser feita a audiência de custódia e nessa audiência, que tem que ser feita, né, em tese, nesse prazo, e até 24 horas encaminha para o juiz, aí o juiz já vai receber e vai diligenciar. Então, você vai ou responder o processo em liberdade, o juiz vai conceder liberdade provisória, ou ele vai converter essa prisão em preventiva.
Mas ele só pode converter essa prisão em flagrante em preventiva se preencher aqueles requisitos que a gente viu lá, no 311, 312 e 313. E o juiz não pode decretar de ofício. Ah, todo mundo que foi preso em flagrante fica preso? Não. Só se houver necessidade da manutenção da prisão através de uma preventiva. Então, geralmente, quando você se apresenta espontaneamente, você não gera aquele risco que a gente acabou de ver, o risco da liberdade. Você está colaborando com a justiça, você não está gerando um risco à ordem social, você não está atrapalhando a investigação criminal, não corre o risco de ficar impune porque você está colaborando, você está ajudando, certo? Então, assim, o fato de você se apresentar colabora, contribui para o não preenchimento dos requisitos de uma preventiva. E aí, logicamente, que é melhor para a pessoa, certo? Vou voltar lá para a nossa questão. Então, voltando aqui para a quinta. A testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e for perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado, sua residência, sua profissão, lugar onde ela exerce a sua atividade, se é parente ou em que grau de alguma das partes, ou quais suas relações com qualquer delas. E relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa validar-se a sua credibilidade. Sobre testemunho, o que é que o Código Penal fala? Testemunho é um meio de prova, certo? É um tipo de prova. Não será computada como testemunha a pessoa que nada souber que interessa a decisão da causa. Ou seja, gente, se você não está contribuindo para nada, você não está provando nada, você não está ajudando em nada o processo. Então, o que é que diz aqui o código? Parágrafo 2º do artigo 209. Não será computada como testemunha a pessoa que nada souber de interesse. Você vai lá dizer o quê? Olhar para a cara do juiz e dizer bom dia, boa tarde, boa noite só? Não sei de nada. Então, que adianta? Ok, tá verdadeiro aqui. Já é essa, né? Mas vamos ver as outras. Letra B, mesmo que ao juiz pareça conveniente, não poderão ser ouvidas as pessoas a que as testemunhas se referirem. Gente, se ao juiz parecer conveniente, serão ouvidas as pessoas a que as testemunhas se referirem. Ou seja, eu estou lá como testemunha e eu menciono outra pessoa. Então, essa outra pessoa pode também ser ouvida se o juiz achar que é conveniente. Ele diz que não. Errado. Mediante justificativa nos autos, a testemunha poderá eximir-se de obrigação de depor. Tá aqui, ó. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Meu amigo, você viu, presenciou um crime, você vai ter que ir, meu amigo, você vai testemunhar, tá? Você vai testemunhar. Não vai ficar ali, não, você quiser, você não tô afim não de ir, não. O delegado pode até pedir que o juiz permita, né, que seja feita a condução coercitiva. Você vai ser convidado, né, educadamente para ir lá na delegacia ou então para ir na audiência ser testemunha, certo? Então, não pode se eximir. Ele diz que poderá. Não pode. O depoimento será sempre prestado oralmente, sendo permitida às testemunhas trazer por escrito, se requerido com antecedência mínima de 5 dias. Gente, o depoimento ele é prestado oralmente, mas não pode ser lido. Você não pode nem escrever um papelzinho, chegar lá na audiência e ficar lendo. Não. Tá bom? Não pode, certo? E aqui ele diz que é permitido. É permitido. Gabarito, letra A. Falso, falso e falso. Sexta questão. A respeito das perícias elencadas no Código de Processo Penal, foi um dos primeiros temas que ele colocou lá, né, no edital. Em caso de exumação, o que é exumação, gente? O cadáver já foi enterrado, tá? Tá morto. E aí ele vai ser removido da cova, né? Vai ser exumado para ser feito o exame cadavérico. O perito criminal providenciará para que em dia e hora previamente marcados se realize essa diligência. E vai ser lavrado um auto circunstanciado. O detalhe é isso aqui, ó, que ele diz que quem vai providenciar o agendamento desse exame é o perito. O que diz o nosso código? Em caso de exumação,
de cadáver, né, de exame cadavérico, a autoridade providenciará. Não é o perito que providenciará, tá certo? A autoridade providenciará. Então, tá falso. Letra B. Em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, lesão corporal é um crime que deixa vestígios. Obrigatoriamente tem que fazer o exame, tá? Mas se ele foi incompleto, proceder-se-á o exame complementar, ou seja, né, vai complementar o outro, apenas de ofício, por determinação da autoridade judiciária, sendo vedado a requerimento do Ministério Público. Ô, meu filho, você acha, mas você acha mesmo que o Ministério Público vai ficar de fora, é? Oh, meu Deus, vamos lá. Em lesões corporais, artigo 168. Em lesões corporais, estou vendo só o movimento. Tá tudo certo aí, né, galera? Ok, né? Show. Em lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se-á ao exame complementar, porque, por determinação da autoridade policial ou judiciária de ofício, a requerimento do MP, do ofendido ou do acusado e seu defensor. Ó, o MP aqui, ó. Não pode, né, gente? Ele tá dizendo aqui que o bichinho não pode, mas, rapaz, pode sim. De acordo com o exposto no artigo 171 do Código, os crimes cometidos com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, ou por meio de escalada, que é qualquer meio que não é comum, os peritos, além de descrever os vestígios, indicarão que instrumentos e por que meios e em que época se presume ter sido praticado o fato. É um crime que deixa vestígios, né? Quando você destrói obstáculos. Quebrei uma grade, né? Eu arrombei ali um cofre, então ele deixa vestígios. Aí o perito vai descrever ali os vestígios, vai indicar qual foi o instrumento utilizado, né, para quebrar aquela coisa, para obstruir, os meios e mais ou menos quanto tempo se deu daquilo, certo? Tá? Então, tá aqui, ó. Artigo 171. Nos crimes cometidos com destruição ou rompimento de obstáculo, a subtração da coisa, ou por meio de escalada, os peritos, além de descrever os vestígios, indicarão os instrumentos, os meios e a época em que, presumidamente, aquilo aconteceu, tá? Então, tá verdadeiro aqui. C. No exame para o reconhecimento de escritos, né, textos, né, por comparação de letra, para saber se você falsificou aquele certificado, né? Se você falsificou o diploma, aí vai fazer a comparação por escrito, né? De letra. Somente poderá ser utilizado, né? Poder-se-á recorrer a documentos já existentes em arquivos ou estabelecimentos públicos. Opa, o que diz aqui o código? Na comparação, poderão servir quaisquer documentos que a dita pessoa reconhecer ou que já tiver sido reconhecido na justiça, né, por seu próprio punho, ou que a autenticidade não tenha dúvida. Tá lá a sua identidade, sua fotinha. É assim mesmo, identidade? Eu nem sei mais como é, meu Deus do céu. Eu só uso tudo virtual agora, né? Só usa... Depois que a pessoa tirou a AB, só usa... Aí tá lá a sua identidade. Menina, agora deu branco como é a identidade. Enfim, tá a sua foto, em algum lugar você escreve, né? Aqui você faz a sua assinatura aqui. Então, tá aqui a sua letra. Aí a perícia vai fazer por comparação, né? A sua letrinha aqui, um documento que é autêntico. Sem dúvida da autenticidade. Bom? Então, aqui está falso, que ele diz que é somente. E no caso de incêndio, os peritos verificarão a causa, o lugar em que houver acontecido, né? Começado o incêndio, a extensão do dano e as demais circunstâncias que interessarem a elucidação do fato. Contudo, não precisa estimar o perigo que ocorreu, né? E perigo à vida ou ao patrimônio. Falso. Ele tem que dizer sim, certo? Tá aqui, ó. Artigo 173. Nos casos de incêndio, os peritos verificarão a causa, o lugar em que houver começado o incêndio, né? O foco, e o perigo que tiver resultado para a vida ou patrimônio de outras pessoas, assim como a extensão do dano, o valor e as demais circunstâncias para, né, elucidar o caso, o fato. Beleza? Então, gabarito aqui, letra C.
7ª questão. Estamos seguindo já para o finalzinho da nossa aula, tá, galera? Em caso de morte violenta, identifique corretamente as medidas a serem executadas. Vamos lá, morte violenta. Morte é um crime que deixa vestígios. Se deixa vestígios, é necessária a realização do exame de corpo e delito. Que corpo e delito? É tudo aquilo que se refere ao crime, certo? A prática do crime. É o cadáver também, mas também é todo o cenário que aconteceu, tá certo? Será dispensável o exame de corpo e delito direto diante da constatação de um corpo esquartejado. Olha só o que diz aqui o código. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável a realização do exame de corpo e delito, que pode ser direto ou indireto. O que é o exame de corpo e delito indireto? Aliás, primeiro direto, né? Direto é incidente sobre o próprio objeto. Então, eu vou investigar, vou periciar o objeto, digamos, o corpo, por exemplo, os instrumentos, a faca. Ou indireto, através de outro documento. A gente tem fotos do local, então é feita a perícia em cima daquelas fotos, né? Então é indireto. Não podendo suprir a confissão. O fato da pessoa confessar não supre a necessidade de fazer esse exame, certo? Isso aqui despenca em prova, mas despenca muito. O exame de corpo e delito poderá ser feito em qualquer dia e qualquer hora, certo? E aí o caso que ele está falando aqui, ó, artigo 162, parágrafo único. Nos casos de violência, de morte violenta, bastará o simples exame externo, né, do cadáver, quando não houver infração a que se apurar, certo? Não houve crime, foi ali uma situação, digamos, um acidente, né? A pessoa caiu de um determinado local, enfim. Ou quando as lesões externas permitirem precisar a causa da morte e não houver necessidade de exame interno. Ou seja, digamos que a pessoa caiu ali na linha do trem e ficou aqui o corpo, né? Braço, as pernas e a cabeça desse lado. Então, qual foi a causa da morte? Aí não tem como não saber, né? Aqui, ó, foi decapitação. A cabeça saiu. Aqui, a cabeça de um lado e o corpo do outro. Então, não há dúvidas, certo? Então, voltando lá. Ele diz, deixa eu ver aqui, será dispensável o exame de corpo de delito direto diante da constatação de um corpo esquartejado. Não é dispensável, não. Tá certo? Ele vai fazer o exame, só que é um exame externo. Falso. Será dada prioridade à realização de exame de corpo de delito apenas quando se tratar de crime que envolva violência doméstica. Qual é a ordem de prioridade? Ó, violência doméstica familiar contra a mulher e violência contra criança, adolescente, idoso, pessoa com deficiência. Tá certo? Então, ó, tá aqui. Falso, ele diz apenas. O exame necroscópico poderá ser realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame, na falta de um perito oficial. Então, gente, na falta de um perito oficial, a gente vai ter, sim, essa possibilidade. Acho que eu não coloquei aqui o artigo, mas a gente vai ter, e são 2 pessoas idôneas, tá certo? Na letra D, a autópsia será feita pelo menos 6 horas depois do óbito em qualquer circunstância. Será que eu coloquei esse artigo aqui também? Aqui. A autópsia será feita em menos de 6 horas. Ok, mas em qualquer circunstância, olha o que ele diz aqui, ó. Salvo se os peritos, pela evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes. Então, eu tenho uma exceção, tá? Exceção, ok? Por isso que aqui não vai ser, porque ele diz que é em qualquer circunstância. Tá falso. Em se tratando de autópsia, não bastará o simples exame externo do cadáver quando não houver infração a ser apurado. Pelo contrário, ele diz que bastará quando não houver infração a ser apurada. Ok? Então, letra C.
8ª questão. Durante o curso do processo judicial, quanto à perícia, é permitido às partes requerer a oitiva dos peritos para esclarecer a prova ou para responderem quesitos, desde que o mandado de intimação e os quesitos ou questões sejam esclarecidas e encaminhadas com antecedência mínima. O que ele está dizendo aqui? Gente, o perito fez a perícia, então ele vai lá, apresenta o laudo, né? Ele vai apresentar lá o seu relatório e aqui ele vai responder a quesitos. A autoridade diz assim, houve lesão assim, houve não sei o quê, não, ele vai responder. Então, se precisar esclarecer alguma coisa sobre aquela perícia, eu, parte do processo, posso solicitar, tá certo? Esses esclarecimentos. Posso pedir que ele responda a outros quesitos, só que existe um prazo de antecedência mínima para eu encaminhar esse pedido. Qual é esse prazo? O laudo pericial será elaborado no prazo máximo de 10 dias, podendo este ser prorrogado, em casos excepcionais, a requerimento dos peritos, tá certo? Então, aqui a gente vai ter prazo de 10, certo? 10 dias. IDECAN adora prazo, tá? É uma banca que é prazo com força, tá certo? Vejam aqui que as questões que eu fui mesclando, ó, IDECAN, aqui, IDECAN, certo? Bem letra de lei, tá? Bem letra de lei mesmo. E seguimos aqui para a nossa penúltima questão, banca IDECAN. Em relação ao processo penal e aos meios de prova admitidos, escolha a opção verdadeira. O delegado de polícia é o destinatário da prova. Gente, a prova não é para o delegado. O destinatário da prova é quem? É o juiz, né? Vai para o processo para que ele se convença ou não da pessoa ser condenada ou não. Então, a prova é do juiz e também das partes que se aproveitam dela, ok? É isso aí. Então, nada que delegado é destinatário da prova, delegado destinatário da prova, não. A confissão do acusado tem forte valor probatório. Lembra que eu falei no começo da aula o que é valor probatório? Não, gente, valor probatório é valor de prova. Dispensando, em alguns casos, o exame. Meu amigo, lembra que eu falei que o artigo 158 despenca em prova? Ó, aqui. O crime que deixa vestígio é indispensável o exame de corpo e delito, não podendo suprir, cadê o meu marca-texto amarelo? Não podendo suprir a confissão do acusado. Meu amigo, você pode confessar 15 vezes, vai ser feito o exame. Não pode, tá? Aí ele diz aqui, não, a confissão tá muito forte, confessou, já era. Não, já foi esse o tempo que diziam que a confissão é a rainha das provas, não tem rainha de prova nenhum, viu? Falso, falso. Tendo os vestígios desaparecido, a prova testemunhal pode suprir-lhe a falta. Ó, opa, aqui, 167. Não sendo possível o exame de corpo e delito, por haverem desaparecido os vestígios, aí a prova testemunhal pode suprir a falta. Cuidado, pelo amor de Deus, para não estar confundindo prova testemunhal com confissão, viu? Aqui ele diz que a prova testemunhal pode suprir o exame quando desaparecer os vestígios, ou seja, não dá para fazer o exame. E aí, o que a gente faz? Usa a prova testemunhal, tá bom? Diferente de confissão. A confissão aqui é do acusado, bonitão que cometeu o crime. O indeferimento do juiz, pelo juiz, de um pedido de acariação feito por uma das partes, representa cerceamento de defesa. Olha, gente, o juiz ele pode negar a produção de uma prova quando ele acha que não vai ser suficiente, que não vai ajudar em nada. Sabe por quê? Eu já aproveito para explicar essa parte aqui da última questão, certo? Já envolve a última questão. Analisar. Sabe por quê? Vou falar aqui para você. Nós adotamos, em relação às provas, o princípio do livre convencimento motivado do juiz. Então, as provas você vai apresentar para convencer o juiz de que aquilo aconteceu ou não aconteceu, enfim, de que a sua tese que está sendo apresentada é ou não verdadeira,
certo? Então, é livre convencimento motivado do juiz. É diferente de convencimento íntimo. Ah, não, minha convicção íntima, porque eu acordei inspirado, porque eu li os búzios, eu abri as cartas, eu fui na igreja, eu acordei assim, sonhei que ele é condenado, eu vou lá e condeno. Não, meu amor, o juiz ele tem que se convencer com os elementos que estão presentes no processo e vai justificar. Ele vai dizer lá, ó, estou condenando por conta disso, disso, disso. Estou convencido da autoria por conta disso, daquilo, daquilo outro. Então, ele vai ter que justificar e fundamentar, não é assim, certo? Aí, o que pode acontecer? Não existe no nosso processo uma tarifação de provas, ou seja, eu não posso dizer essa prova vale 10, essa prova vale 5, essa prova vale 15, a confissão vale 30, a prova testemunhal vale 10, a prova documental vale 15. Não tem isso, gente. O juiz vai valorar, ou seja, vai dar o valor para aquela prova de acordo com o que ele observar ali, certo? Inclusive, até o próprio exame pericial, ele não está vinculado, tá bom? Ele vai poder utilizar, certo? Então, nesse caso aqui, quando ele fala sobre a cariação, que é um meio de prova, ele pode dispensar. Se ele achar que, tipo, isso aqui não vai me convencer de nada, não vai adiantar de nada. Então, ele simplesmente tira, tá certo? Entendido? Então, volta lá. Nas infrações penais, o laudo médico legal não é uma peça pública, existindo sigilo. Em regra, ela é pública, tá? Em regra, ela é, mas pode ser solicitado sigilo. Pode ser, tá bom? Então, nona questão, letra C. E vamos à nossa última questão, questãozinha da IDECAM. Policiais, durante uma investigação de delito de tráfico de entorpecentes, entram ilegalmente na casa de Orlando, onde suspeitavam haver provas da materialidade do crime objeto de investigação em andamento. Na incursão legal, confirmam a suspeita. Com base na informação, a autoridade policial representou ao juiz o pedido de expedição do mandado de busca e apreensão, para ir na casa, né, apreender aquelas provas. O magistrado, de boa fé, ou seja, não sabia que eles entraram ilegalmente, pois não tinha ciência da atitude anterior dos policiais, expediu o respectivo mandado e os policiais, de posse do mandado, entraram legalmente agora na residência de Orlando e lograram êxito em apreender os elementos capazes de comprovar a materialidade do crime, ou seja, que o crime aconteceu. Nessa hipótese, assinale a alternativa correta. Bora lá. A busca e apreensão é uma prova lícita, pois foi determinada por juiz competente. Gente do céu, olha aqui para mim. Quando eu tenho uma situação como essa, eu mencionei lá no comecinho da aula, a prova obtida de maneira ilícita, ela deve ser desentranhada do processo, ou seja, retirada. Ó, desentranhada, parece entranha, né? Tá dentro de você, as tripas aí, você desentranha, você retira. Então, a prova ilícita, que é aquela prova colhida com violação de direitos, né, seus, violação da Constituição e das leis, ela não pode permanecer no processo. Ah, professora, mas o mandado de busca e apreensão aí foi cumprido de forma correta, foi o juiz que expediu. Sim, mas ele expediu esse mandado de busca e apreensão baseado numa informação, ou seja, numa anterior ilícita. E aí existe dentro do nosso sistema o que a gente chama de teoria da árvore dos frutos envenenados. O que significa isso? Que uma prova ilícita, ela arrasta essa ilicitude para outras que forem decorrentes dela. Então, se eu tenho aqui, eu vou voltar aqui para o slide para eu desenhar. Tá? Aqui. Se eu tenho uma árvore que está contaminada, logo, os seus frutos, isso aqui é um fruto, viu? Estará também envenenado. Então, tudo que vier dessa árvore, a sua fonte está contaminada, ó. Aqui, ó, ela está contaminada. Então, tudo que vier dela também vai estar contaminado. O que diz o Código de Processo Penal? Que também está dito lá na Constituição. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas, ou seja, removidas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas, aquelas obtidas com violação das normas
constitucionais ou legais. E qual foi a norma que ele violou aqui? Ele violou a inviolabilidade domiciliar, prevista lá no artigo 5º da Constituição, inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo no caso de FDP, né? Flagrante delito, desastre, prestação de socorro, ou por ordem judicial, ordem do juiz, durante o dia. Não foi nenhuma dessas hipóteses. A prova lá é ilegal. E ela vai arrastar a ilegalidade para as outras, certo? Veja o que ele diz aqui, né? São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não foi evidenciado nexo, ou seja, uma não decorrer diretamente da outra, certo? Ou quando elas puderem ser obtidas por uma fonte independente, que é outra fonte, foi obtida por outra situação, certo? Aí sim vai poder. Então não foi lícita. A busca e apreensão não poderá ser considerada prova lícita, pois está eivada de ilicitude derivada, devendo ser desentranhada. A prova ilícita poderá ser admitida desde que seja a única possível para comprovar a responsabilidade. Não, só pode ser admitida uma prova se for como meio de defesa e não para acusar, tá certo? Não há determinação legal de desentranhamento. Oxe, lógico que há, a gente acabou de ler, inclusive. Como não há anexo, meu amigo, no anexo, o juiz ele expediu por conta da informação, ó, com base na informação. Então, não vem me dizer que não há anexo, que anexo sim. Então, falso, 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 falso. E aí, a gente encerra por aqui. Beleza, galera? E aí, gente? Gostaram da aula? Tranquilo? Foi tranquilo aí para vocês? Cadê? Coraçãozinho aí. De boa? Alguma dúvida? 10 questõezinhas, é bem pá, a pegada é bruta, mas a farda é sua, né? A gente tá junto nessa. Conto com vocês aí. Voltando só lá pro início, né, do slide, tá aí as informações do curso. Quem quiser me acompanhar também nas redes sociais, @profa.caroline_barbosa, se escreve KEROLINNE, e o Barbosa com Z. Então, acho que você vai me achar. Obrigada, galera, muito obrigada, Manuzinha, Marcelo, Ítalo, Ricardo, Gleicinho, Simone, Elia, né? Elia Costa, Rafael. Gente, o tempo é 1h, né? 19h20, eu até passei um pouquinho, 15 minutos, mas enfim, a gente cumpriu a programação. Eu espero vocês aí, a semana continua, amanhã tem mais aula para vocês com o próximo professor do CTCom. Um abraço, galera, muito obrigada pela companhia no dia de hoje e continuem firmes e fortes. 2024 é o ano de vocês. Quero ver todo mundo com o nome no Diário Oficial. É o ano da conquista, é o ano da vitória. Valeu, galera. Um abraço. Leila vai fazer uma pergunta. Ai, meu Deus, tem cupom. Leila, valeu. Tem cupom sim, viu, gente? Tem cupom. Deixa eu botar aqui o cupom. Mulher, eu tô péssima blogueira. Deixa eu pegar o cupom aqui. Peraí que eu vou dizer agora o cupom. Por aí. Gente do céu. Esqueci quase o cupom. Pera. Cadê meu cupom? Cadê você? Ô, pai, cadê meu cupom? Achei. Ó, vou escrever aqui, tá? No slide. Cupom. Meu nome, que aí você vai me achar no Instagram, né? Caroline, se escreve assim, ó. KEROLINE, Caroline 10, tá? Esse é o cupom de desconto para vocês no curso, viu? Então, aproveita aí o cupom de desconto, usem lá. Já sabe, né? O material tá top, viu, gente? Cuida aí, viu, galera? Valeu, viu? Valeu, gente. Obrigada pela companhia, ó. 10% de desconto, tá? Vou até colocar aqui.
Gente, o valor já é top. Olha isso. Vamos para lá. Vou colocar de novo aqui. Olha isso. E tu ainda vai ter desconto. Pelo amor de Deus. 10%. Cupom é o meu nome, Caroline, com 2 N's e um 10 no final. Certo? Cupomzinho aí a você. Tá? Então é isso. Uma boa noite para todos vocês. Encontro vocês na posse. Valeu, galera. Até a próxima.